Com a aprovação de projetos de reforma política pelo Congresso Nacional e as proximidades das eleições 2018, chegou o momento de discutir o que os candidatos podem ou não podem fazer nesse pleito. E para esclarecer mais sobre o tema, nós recebemos hoje aqui no estúdio do MPTV os promotores de justiça, Dr. Miguel Lazarenko e Dr. Edson Rezende. É um prazer tê-los aqui conosco. Prazer. Prazer é meu também. Mais uma vez vir ao Mato Grosso e ao Ministério Público. Prazer contribuir com a MPTV. Doutor Edson, conta pra gente, vocês começaram a se organizar para poder receber as eleições que estão por vir. Que tipo de estratégia o Ministério Público pretende usar este ano para que não haja tanta ocorrência de Caixa 2? Olha, o combate ao Caixa 2 é um desafio dos maiores, né? Porque nós sabemos que as campanhas eleitorais sempre foram alimentadas com recursos também de Caixa 2 de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, que, portanto, dinheiro sem origem que alimentam as campanhas eleitorais. Nesse ano, nós ainda temos um outro desafio, porque a legislação colocou limites para os gastos de campanha, e nós vamos ter a primeira experiência com o fundo de financiamento das campanhas eleitorais, ou seja, um financiamento quase que praticamente público, né? Já que o financiamento pelas pessoas físicas não deve somar grandes importâncias, porque não é da tradição do eleitor brasileiro fazer doação para as campanhas eleitorais. Então é um desafio dos maiores, mas o Ministério Público está empenhado com todo o seu contingente, né? Todos os promotores eleitorais estão apostos para o combate. E também temos a ajuda do Sisconta, né, que é um sistema que faz o cruzamento de contas de campanha com os doadores, com a renda dos doadores, faz alguns cruzamentos, como por exemplo, pessoas desempregadas fazendo doações, que podem na verdade não serem os doadores de fato, estarem escondendo os verdadeiros doadores. Então há uma série de mecanismos que nós vamos utilizar para combater esse mal das campanhas eleitorais. Doutor Miguel, em Mato Grosso, como vai ser o trabalho dos promotores que vão trabalhar, tanto na capital como no interior do estado? Foi assinado um ato conjunto com a Procuradoria Regional Eleitoral e o nosso Procurador-Geral de Justiça, disciplinando uma atuação conjunta com a Procuradoria Regional Eleitoral. Por ser uma eleição geral, os processos são todos concentrados no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE. E essa atuação fica concentrada na mão do Procurador Regional Eleitoral, no caso aqui a doutora Cristina, e nós auxiliamos naquilo que for necessário, nos casos de competência do TRE, e também no poder de polícia, na fiscalização de abusos, na tomada de providências imediatas, como por exemplo instauração de inquérito policial, ou uma compra de voto, alguma situação de orientação ao eleitor, alguma situação administrativa dentro da zona eleitoral, que o promotor resolve lá na comarca, sem prejuízo de eventual comunicação imediata à Procuradoria Regional Eleitoral de situações que possam impactar na cassação de registro ou na comunicação de abuso do poder político ou econômico. Então, são essas situações que o nosso ato conjunto prevê, e é assim que nós estamos nos organizando neste ano para realizarmos uma eleição tranquila e o mais escorreito de forma necessária. Doutor Edson, o senhor é promotor de justiça em Minas Gerais e veio a Mato Grosso para poder trazer algumas orientações aos promotores daqui. Em relação à campanha eleitoral, a mídia que é feita pela campanha, teve uma mudança também, não teve, nas regras? A legislação eleitoral, ela tem sofrido mudanças a cada processo eleitoral, né? No ano de eleição vem logo uma leizinha mudando algumas coisas, e para esse ano nós temos algumas novidades, né? A propaganda eleitoral foi muito reduzida, né? Os meios de propaganda eleitoral foram reduzidos. Nós não vamos ter, né, já não temos há muito tempo showmícios, né, que agora é só comício, não temos mais outdoor há muito tempo. Agora, recentemente, foram proibidos também placas, faixas, cartazes, pinturas em muros, que era muito comum
né? Então agora a propaganda só pode ser feita em adesivos de até meio metro. Então toda aquela poluição que nós tínhamos na cidade, que só se justificava pela necessidade de os candidatos e partidos dialogarem, levarem suas candidaturas aos eleitores, essa poluição toda aí ela foi bastante reduzida. Mas tem uma modificação que eu reputo da maior importância, é aquela que diz respeito aos programas de TV e, em alguma medida, do rádio também. Porque nós tínhamos, até a última eleição geral, a última eleição presidencial, a autorização da lei para a utilização de recursos que transformavam as candidaturas, né? Criavam artificialmente uma ideia totalmente distante da realidade em relação àquelas propostas que o candidato às vezes nem tinha. Mostrava, né, o mundo perfeito. Mostrava público, o mundo, né, perfeito, né? E isso era feito através de efeitos especiais e de computação gráfica, né? E acaba que, às vezes, né, por exemplo, o problema de Cuiabá é de transporte público. Aí lá vem o candidato, faz toda aquela arte, mostra, né, um meio de transporte eficiente, as pessoas felizes, e aí o eleitor pensa, é isso que eu quero para mim. E lá vai votar naquele candidato, né? Agora, o que a lei diz? A lei diz que estão proibidas essas formas, né, estão proibidos esses artifícios, a computação gráfica, os efeitos especiais, e diz também, isso eu acho muito interessante, vamos ver como é que vai ser essa experiência, diz que o candidato tem que assumir o protagonismo da sua campanha. Quantos candidatos nós já vimos que faz toda a sua campanha eleitoral através de outras pessoas? Verdade. Né? Tem apoiadores de maior renome, de maior peso político. Então ele mesmo quase não aparece na campanha, na propaganda, e aí vem logo o padrinho político e faz todo o programa para ele. Agora o que a lei está dizendo? É você na frente da Câmara, é o candidato na frente da Câmara, e ele pode levar para o seu apoiamento as pessoas que lhe interessaram por apenas 25% do tempo. Então 75% do tempo da propaganda tem que ser feito pelo próprio candidato. Vamos ver no que vai dar. Me parece que a experiência vai ser interessante. Doutor Miguel, aqui em Mato Grosso, quais os principais problemas que os promotores encontram nessa época do período de campanha eleitoral? São evidenciadas propagandas extemporâneas, em locais proibidos, a carreata, por exemplo, existem locais que a carreata não poderia passar. O promotor também pode pedir para que imediatamente isso seja paralisado ou que seja removido para que não aconteça isso novamente. Situações de abuso do poder político e econômico ou utilização indevida de espaços públicos para fazer campanha. Então são situações que o promotor de justiça pode atuar de imediato e requerer a justiça eleitoral para que faça o auto de constatação para eventual providência de aplicação de alguma sanção civil, comunicar à Procuradoria Regional, TRE, e verificar as providências cabíveis. Correto. Doutor Edson, uma dúvida que muita gente tem, principalmente porque agora no Brasil tem esse problema do ex-presidente Lula, que está preso e que se diz candidato já também. Quais são os fatores que tornam um candidato inelegível? Olha, a nossa lei de inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64, com as mudanças da Lei Complementar 135, a chamada Lei da Ficha Limpa, nós temos aí um verdadeiro rosário, né, de hipóteses, né, de causas de inelegibilidade. Desde a condenação criminal, e aí que é o caso, né, do ex-presidente, condenação por improbidade administrativa, cassação de políticos no executivo e no legislativo, demissão do servidor público. Então nós temos assim uma série de situações, né? O doutor Miguel falava ali de condutas vedadas. Se uma pessoa é apanhada numa campanha praticando condutas vedadas, usando da máquina administrativa para vencer as eleições e é condenado por isso, fica inelegível pelos próximos 8 anos. Então nós temos uma série de situações e os candidatos realmente devem pensar na observância da lei nesta eleição, não só porque esta eleição precisa ser marcada pela lisura, mas também porque nessa eleição ele pode ter carimbado o seu futuro político com a inelegibilidade. Nós já falamos um pouco do que pode e o que não pode para o candidato, mas agora e para o eleitor? O que mudou? Olha, eu considero
que nós estamos caminhando a cada dia mais para campanhas dialogadas, né? Aquela campanha que nós tínhamos no passado, em que apenas o candidato dizia, apenas o candidato fazia seu discurso, seja lá no comício, seja pintando o nome dele no muro, seja no rádio, na televisão, ela vai se modificando e trazendo o eleitor também para o debate político. Aquele papel que até então era reservado ao eleitor de simplesmente ir à urna e votar, agora o eleitor tem a possibilidade do diálogo na internet, nas redes sociais, né? Outro dia mesmo eu visitava a página de um pretenso candidato, de um pré-candidato, em que ele fala lá algumas coisas e aí vem alguns comentários, lá pelo 5º comentário já tinha alguém criticando aquilo que ele propunha. Então eu acho isso extremamente interessante, acho que nós damos um passo no amadurecimento democrático a partir do instante em que o eleitor deixa de apenas ouvir e passa a falar, né? Isso vai provocar os candidatos a terem um pouco mais de cuidado naquilo que propõe, naquilo que dialoga com o eleitor. O senhor tocou num ponto importante, as redes sociais, né? O que os candidatos, como eles podem usar a rede social? Porque a rede social é uma coisa particular, mas a partir do momento que você se torna candidato, né, a um cargo, ela começa a ter algum tipo de restrição. Como é que funciona isso, doutor? Olha, nós temos restrições maiores no período pré-eleitoral, né, no chamado período de pré-campanha. A pré-campanha, ela vai até o dia 15 de agosto. Até o dia 15 de agosto as restrições são maiores, né, porque não é período de campanha propriamente. Nesse período, o pré-candidato não pode, por exemplo, pedir votos, o pré-candidato não pode gastar com essa veiculação do diálogo, né? Esse diálogo com o eleitor não pode produzir ônus para ele, por quê? Porque a lei só permite a arrecadação e o gasto de campanha depois do registro de candidatura, que é 15 de agosto. Né? Então, nesse período agora, ele pode uma série de coisas, ele pode dizer que é pré-candidato, ele pode falar do seu currículo pessoal e profissional, pode dizer o que pretende fazer se eleito for, mas não pode gastar e não pode usar meios ilícitos. Na internet, por exemplo, ele pode dizer tudo isso, desde que ele não gaste. Por exemplo, nas redes sociais é possível impulsionamento, é possível anúncios. Isso não é possível agora nesse período pré, né, na pré-campanha. Depois de 15 de agosto, aí sim já será possível o impulsionamento, será possível chegar a pessoas que ele naturalmente não chegaria, não fosse o pagamento que ele faz. E tem um limite de quanto ele pode impulsionar? Não, a legislação não contemplou esse limite, né? Nós vamos ficar aí, mais uma vez, na subjetividade do conceito de abuso de poder econômico, né? Pelo fato de a lei não dizer quanto, não significa que ele não tem limite algum, né? O limite será verificado em cada caso concreto para não esbarrar no abuso do poder econômico. Doutor Edson, como é que está a atuação do Ministério Público Eleitoral em Minas Gerais na atuação da propaganda extemporânea? Até mesmo para auxiliar a nossa atuação aqui e buscar essa experiência exitosa em Mato Grosso também. Olha, doutor Miguel, em Minas Gerais tem um perfil bastante diferente, né? Porque Minas Gerais tem 853 municípios, é claro que a maioria deles de pequeno porte, mas são 853 municípios, nos quais nós temos 304 promotores eleitorais para cobrir todo esse estado, né? Então é um desafio muito grande para o Ministério Público. Mas os promotores todos estão atentos à propaganda extemporânea, e nós já temos inúmeras medidas, né, no poder de polícia, por exemplo, né, que é aquela possibilidade de retirar imediatamente a propaganda, outdoors já espalhados por aí afora, até de candidatos ou pré-candidatos à presidência da República, né? Então o Ministério Público está com o seu contingente todo, né, diríamos, nas ruas, né, para o combate à propaganda extemporânea. Não é fácil num estado tão grande, mas também nós temos lá 304 promotores, todos assim muito empenhados, entregues totalmente ao serviço eleitoral. Se preparando para isso. Se preparando, né? Nós tivemos seminário eleitoral há pouco tempo lá em Minas, os promotores receberam orientação
quanto à legislação, quanto à doutrina, jurisprudência. Então, diríamos, estamos preparados, né? Estamos preparados para fazer o papel institucional do Ministério Público, que é cuidar da lisura das eleições e garantir o regime democrático. É isso mesmo, doutor Edson. Nós agradecemos a presença do senhor, doutor Miguel, e esperamos que, não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil, as eleições sejam tranquilas, né? Porque, afinal, é um ato de cidadania, fazer a escolha dos seus candidatos, e é preciso ter liberdade para isso, né? Exatamente. Exato. Eu agradeço, né, mais uma vez o convite do Mato Grosso para vir aqui e especialmente o seu para participar desse programa. Tá certo. Obrigado pela presença aqui também, Edson. Mais uma vez nos brindando com o seu conhecimento. Obrigado. E eu agradeço a sua participação e te espero na nossa próxima edição. Até lá!